E aí, a Black aqui. Undergrounds, uma série de desenho animado brasileira sobre rock and roll. É uma série que estreou em 2016, obra de Hugo Oda e produzida pela Tortuga Studio, com as músicas incríveis de Ruben Pfeffer. Neste vídeo eu vou falar brevemente sobre a série, depois reimaginar e redesenhar os personagens, além de mostrar uma versão reescrita minha do show, se ele fosse uma série para jovens adultos, algo tipo The Owl House. Bom, sobre o que é Undergrounds? O Undergrounds conta a história de Heitor, um jovem guitarrista que sonha em fazer música e ficar famoso, mas com inconveniências da vida acaba se frustrando com esse sonho. Porém, tudo muda quando, por acidente, Heitor vai parar em outro mundo completamente diferente, cheio de seres estranhos, onde ali ele tem a oportunidade de criar novas amizades e seguir a sua carreira de sonhos. A série é fortemente inspirada em animes, sendo literalmente um isekai, possuindo até então 2 temporadas e tendo uma fanbase fiel e ativa. Ativa no requisito de cobrar o estúdio pela 3ª temporada. O show possui várias referências envolvendo música e rock, e possui um ritmo ok. Não é um show muito complexo, mas funciona muito bem para o público infantil e para o formato de TV. Agora vou visitar individualmente cada um dos membros do quinteto e comentar coisas que eu gosto e não gosto, e o que eu vou estar mudando nessa reimaginação. Então, bora lá! Heitor. Honestamente, eu detesto a forma que o Heitor é escrito na série. Eu acho que ele combina muito bem com aquele meme de protagonistas zekais que são todos iguais. Você pode esperar tudo isso dele. Ele tem um cabelo escuro, tem uma personalidade bem crua e desinteressante, e as coisas acontecem a favor dele. E no final ele fica com a garota. É meio chato eu começar falando assim, eu odeio o protagonista, mas ele funciona pra trama geral. Na minha versão do show, o Heitor faz parte de uma banda, onde ele é o compositor, ele adora escrever músicas e tocar com seus amigos. Na minha versão, eles vão ser amigos de verdade, porque eu odeio como no original o Heitor tem uma foto abraçado com os amigos dele, o Arthur e o Felipe, mas na realidade a amizade deles é bem fraca, eles trocam ele por uma cópia barata de Justin Bieber no primeiro episódio. É literalmente aquele meme do Lula Molusco, da falsidade, a relação deles. Na minha versão, os 3 são bem unidos, com o sonho de fazer sucesso na vida. A história começa com Heitor recebendo uma ligação de seus amigos, comemorando porque a última música deles teria feito sucesso e eles teriam ganhado uma grande oportunidade de parceria com um empresário famoso, cujo deixa os 3 bem animados. Mas toda essa euforia acaba porque, enquanto Heitor andava durante a ligação, ele acabou caindo em um buraco de bueiro, onde ele foi sugado para um void negro que fez a ligação ser cortada, aterrorizando e confundindo ele completamente. Sim, essa cena aqui é inspirada no filme Soul. Eu não gosto como no original o Underground é praticamente um refúgio de realidade para o Heitor, e ele abandona seu mundo para ficar lá. Aqui na minha versão, eu quero dar uma razão bem forte para o Heitor querer voltar para casa o quanto antes. Ele não pode deixar seus amigos na mão, especialmente agora com uma oportunidade dessas. Quando ele cai no bueiro, ele realmente cai em um void. Eu tô adicionando o elemento de magia porque eu quero que o Underground seja uma dimensão separada da Terra. Não só para ter mais liberdade na história, mas também porque isso resolve grande parte dos problemas de incoerência da série. Essa transição de mundo seria tipo o filme da Encantada. Lembram? No caso dela, ela vai parar na Terra, saindo do bueiro. Mas no nosso caso, o Heitor cai no bueiro e depois cai em outro mundo. Falando mais agora do Heitor em si, como eu falei, ele adora escrever músicas e ele é um artista, então vamos ele devotado a essa paixão de compositor. Eu mudaria a personalidade dele para ele ser um cara bem de boas, um pouco mais calmo, um cara da paz, tipo o Lud na série original. O Heitor dificilmente ficaria bravo ou irritado, ele seria bem cool. Eu trocaria a proposta dele de ser orelhudo, o que é bem estranho na série original, porque ele tem orelhas do tamanho normal, mas todo mundo trata como se fossem grandes. Eu imagino que isso deve vir de alguma inspiração do criador de criar um protagonista identificável, talvez por ver gente sofrendo bullying pelas orelhas, mas a realidade é que nós, humanos, temos orelhas bem pequenas comparado com outros animais, e eu não consigo engolir essa proposta. Eu lembro que tem um episódio onde a tia da cozinha, que é literalmente um coelho, chama o Heitor de orelhudo, e eu fico tipo, oi, tu não se enxerga não, moça? Na minha versão, o Heitor tem sim uma característica que incomoda a autoestima dele, mas não são as orelhas, é o cabelo dele. Ele usa um gorro que evita tirar a todo custo porque ele tem um cabelo cacheado selvagem,
onde é uma luta pra ele conseguir pentear, ajeitar. E todo dia que ele se levanta, o cabelo fica parecendo um ninho de ratos. Isso eu acho um pouco mais identificável nos padrões humanos. Assim, os criadores não precisam decatar as orelhas dos Anders para o Heitor ser o único com orelhas. Outra característica do Heitor que eu mudaria na série seria a relação dele com o Zack. O Zack é o rival do Heitor na série, mas essa rivalidade se resume a apenas um triângulo amoroso envolvendo a Layla. Não existe outro motivo para eles serem rivais. O problema do Zack na série é que ele é vilanizado demais. Sério, o Zack é um cara legal que apenas tem um crush na amiga de infância dele, mas a série trata isso como se ele fosse um cretino salafrário. Na série inteira, ele é praticamente um anjo. Mas no episódio 23 da primeira temporada, ele vira um vilão cartunista do tipo que fala sozinho dos seus planos malignos e dá risada maléfica. E isso vem do nada, é tão fora do personagem forçado que eles logo revertem isso e ele volta a ser um cara legal na segunda temporada. Me frustra bastante, porque isso é apenas uma forma barata dos roteiristas justificarem a inveja e as ações do Heitor, para ele não ficar o ruim da história. Mas eu fico pensando no desperdício que foi esse personagem. Na minha versão, o Zack ainda é o rival do Heitor, mas nesse caso, ele não tem um crush na Layla, porque ele seria o primo dela. Sério, eu achava que ele era o primo da Layla, pelo quão parecido ele é com ela. Eu faria com certeza aquele clichê do Zack e a Layla serem juntos, se dando bem, o Heitor vê de longe e fica triste, para no fim das contas passar vergonha e descobrir que o Zack é o primo dela e não namorado. Em questão da personalidade do Zack na série, eu não faria ele um santo. Eu escreveria ele como um orgulhoso, com um ego levantado, mas que mantém as coisas calmas, apelando às vezes para o passivo-agressivo. Ele, assim como o Heitor, seria um compositor, mas teria uma inveja genuína dos trabalhos do Heitor. E seria o Zack que forçasse essa coisa de rivalidade. Seria exatamente a mesma relação que acontece no filme do Pateta 2, com o Max e o Bradley. Sério, eu amo o jeito passivo-agressivo do Bradley e a obsessão dele de ser rival do Max. Ver algo parecido com o Heitor e o Zack seria bem legal. Layla, a garota. Sim, esse é o slogan dela. A Layla é a co-protagonista. Ela é a garota do grupo. Ela tá lá só pra representar o público feminino, sendo uma representação do que uma síndrome de Miss Marfette é. Ela é a garota tomboy, diferentona, que anda com os garotos, e a sua rival, obviamente, é uma garota super afeminada. E, é claro, ela é a líder do grupo que põe ordem na casa, porque quando por conveniência dos roteiros, os meninos agem como estereótipos de meninos, nojentos, relaxados e irresponsáveis. E pra mostrar a liderança e poder, ela age de forma agressiva e mandona, enquanto todos os garotos agem que nem bobos. Mas quando é conveniente, ela age de forma toda doce, afeminada, apaixonadinha. Ela sem dúvidas é a personagem que eu mais detesto no show inteiro. Dá uma raiva de como ela é escrita. Parece que ela só existe pra criar drama e ser a namorada do Heitor. Eu certamente tiraria essas características dela, de ser a garota, líder da banda. Não só pelo caso da Smurfette, mas porque elas me dão flashbacks de uma outra banda. No meu rewriting, eu quero dar mais destaque pra ela como pessoa, e não como a garota. No meu writing, ela é mais reservada, com uma vibe esquisita. Eu tava pensando em escrever ela sendo meio bobinha, tipo o João Banana do Incrível Mundo de Gumball, mas eu senti que era demais. Daí me veio outro personagem em mente, que eu tinha esquecido por anos, e tem uma personalidade perfeita, que é a Tsuyu, de My Hero Academia. Sério, eu amo a personalidade da personagem, que é quieta, mas bem inteligente, carismática e às vezes metida. E a voz dela é tão icônica, junto com sua expressão facial de sapo. São todas qualidades que eu colocaria na minha versão da Layla. Eu quis explorar mais a anatomia dos personagens, e na Layla eu não queria manter ela só com uma garota lilás de antenas. Então eu quis puxar ela para um lado de caracol, para puxar mais uma ideia dela ser esquisita. Então, ela anda de coluna corta, porque ela tem que carregar sua concha, cujo funciona como uma espécie de mochila e armadura. E como ela é um caracol, ela não tem ossos. Isso quer dizer que ela consegue se espremer de vários jeitos, então ela consegue se retrair na concha em situações de perigo. Outros detalhes dela que eu dei pra ela, esses dedos longos, que seria uma forma legal dela explorar a habilidade dela no teclado. Mas também é pra puxar uma característica do ET, do filme do ET, de ser curiosa e cutucar os outros. No meu rewriting, eu também daria mais destaque para as relações de amizade que a Layla tem com o Bob e o Lud. Por exemplo,
Por que ela anda com esses dois garotos? Eu certamente colocaria mais razões para eles serem amigos, principalmente com essas mudanças que eu estou fazendo nas personalidades. Na minha versão, a Layla é a artista do grupo. Ela gosta de desenhar e pintar, e foi ela que criou a logo da banda. O que é uma coisa que eu queria ter visto na série original, quem criou o nome e a logo da banda. Mas outro fato dela ser artista é porque ela teria aulas de arte na mesma classe do Lud, e por isso os dois seriam bem amigos artistas e introvertidos. Mais uma coisa que eu gostaria de explorar seria a dinâmica romântica da Layla e o Heitor. Eu detesto a relação deles na série. A relação deles é genérica e forçada, até mesmo pela profecia que os roteiristas inventaram de colocar. O que é a profecia? Basicamente ela conta que no passado, os Unders e os humanos viviam juntos, mas sempre entravam em guerra. Até o dia que um grande terremoto fez os Unders caírem no subsolo, separando as duas raças. Mas um dia, pelo amor de um humano e de uma Under, os dois mundos seriam destruídos. Mas claramente a gente sabe que essa não é a verdade, porque tem páginas rasgadas no livro, o que provavelmente é que a união de um humano e uma Under irá unir os dois mundos. Caso contrário, os dois mundos se destruirão, ou algo assim. Essa profecia é desnecessária. Ela é um modo forçado de mexer na relação do Heitor com a Layla para criar um draminha do término deles. E porque eles, no final, custe o que custar, precisam ficar juntos. Ela chega a ser só uma forma barata de justificar as ações da agência. Se ela não existisse, não faria muita diferença. A história provavelmente terminaria de forma parecida, com os dois mundos se unindo e o Heitor e a Layla ficando juntos. Eu me pergunto quem escreveu isso, porque essa profecia é muito meu chip precisa ficar junto ou o mundo vai acabar. Na minha versão não teria toda essa forçação para romance, e nem seria algo assim tão relevante na série a princípio, seria algo mais deixado de lado. Na minha versão, o Heitor primeiro acharia a Layla bem esquisita e evitaria ela porque ela seria curiosa e um pouco irritante, mas conforme a história andasse, o Heitor veria o quão madura a Layla é sobre falar de sonhos, inseguranças e como lidar com problemas. E ele descobriria que os dois têm muitos interesses em comum, o que faria o Heitor desenvolver um crush pela Layla, pela personalidade carismática dela. Quanto a Layla nessa relação, ela seria bem cega. Tipo, ela seria uma personagem bem aromântica, que não se toca nos flertes do Heitor, o que seria engraçado de ver. Por exemplo, o Heitor tentando fazer algo para Layla, mas ela leva na amizade ou não entende o que ele tá fazendo. Por exemplo, uma cena que eu imaginei seria o Heitor querendo dar uma flor pra Layla, mas ela não entende o porquê, e como ela é um caracol, ela acha que é comida e come a flor, deixando o Heitor sem graça. Isso eu acho que seria uma dinâmica legal, porque no meu caso, o Heitor não é tímido nessa relação. É a Layla que é cega, então dá pra ter muitas cenas engraçadas. O Bob na série original é outro personagem, assim como o Heitor e a Layla, que eu detesto. Tá chato isso, parece que eu não gosto de nenhum personagem nessa série, mas esse é o último que eu vou criticar, eu prometo. O que eu não gosto do Bob na série é que ele é um estereótipo bem chatinho. Ele é o cara gordinho do grupo, que tá sempre com fome e é o alívio cômico. Eu acho isso mais irritante do que engraçado, porque às vezes parece que ele não faz nada, só mancada. A piada é que ele é gordo. Tem um episódio dedicado ao Bob, que o objetivo da banda é pagar uma dívida dele porque ele comeu demais. Eu não gosto da direção que os roteiristas têm tomado com esse personagem, e por isso no meu rewrite eu tô tirando todos esses estereótipos do Bob. Mas ele ainda é um personagem com um corpo endomorfo, o que eu acho importante e legal de ter na série. Assim como no caso da Layla, eu mudei a anatomia do Bob. Eu detesto o design dele no original porque ele é muito simples. Ele é só um homem careca amarelo de um olho só, e é meio sem graça. Na minha versão, eu queria deixar ele mais interessante, onde eu adicionei o cabelo nele e outras características de animais. Eu queria brincar com a ideia de coruja, porque corujas têm uma boa visão e o Bob tem um olho muito bom. Então, na minha versão, o Bob tem características como penas e asinhas pequenininhas, cujo é um sofrimento para ele conseguir levantar voo do chão, o que seria divertido de ver no show. Além das orelhas falsas que corujas orelhudas possuem, que na verdade são uma espécie de crista que funciona como uma sobrancelha para essas aves. Agora falando de como eu escreveria a personalidade do Bob, eu gostaria de dar mais atitude para ele. Na minha versão dos Undergrounds, o Bob seria o líder da banda, ele que seria o mais responsável e organizado do grupo. Na minha versão, seria ele que montou a banda, porque ele é o extrovertido do trio original. O Bob é o extrovertido, e a Layla e o Lud são os amigos introvertidos. E a relação deles é tipo aquele meme, They ask with no pickles.
Basicamente, o Bob tem mais liberdade em diferentes áreas de comunicação. Ele procura ajudar seus amigos, além de ver o potencial que eles têm juntos. Eu mudei o instrumento musical que ele toca para ele ser o guitarrista. Afinal, ele é o líder da banda, e eu não gosto como o Heitor chega tão inconveniente para completar a banda, e por isso na minha versão a banda já tem um guitarrista. Outra coisa que eu quero adicionar é que a razão do Bob ser mais extrovertido é porque ele teria uma família muito grande, onde que ele tem que cuidar de 12 irmãos. Isso seria uma desculpa bem legal para ele ter toda essa atitude, para querer ser ouvido com a família grande. Lud. O Lud, sem dúvidas, é o melhor personagem do quinteto. Lud é o personagem com mais personalidade e profundidade de todos. Ele é o mais velho e mais maduro do grupo, que fica evidente na sua personalidade e atitudes. Honestamente, eu acho que ele seria melhor como líder na banda original. Ele tem uma característica individual que é bem legal. Ele tem um conhecimento amplo para música e instrumentos. Ele salvou o grupo em certos momentos da série. Nós temos uma visão da relação familiar do Lud, como são seus pais e como é sua vida. Os pais do Lud não são muito unidos, quase nunca estão em casa, o que reflete na personalidade dele e como ele lida com isso. Nós também vemos os pais deles interagindo com ele. O pai dele tentando se aproximar do filho por ser muito focado no trabalho e não percebendo no talento que ele tem. E na mãe, que trabalha como artista, trabalha que nem condenada, mas entende a carreira artística do Lud. E a avó do Lud, eu gosto muito dela. Ela tem seus momentos. Às vezes ela faz umas coisas engraçadas e às vezes ela banca a avó. Uma das minhas personagens favoritas, sem sombra de dúvidas. Droga, todo mundo tem vida social, menos eu e a avó do Lud. Menino, eu vou sair com as minhas amigas. Você fica quietinho aí. Ah, é sério? Pô, eu não quero ficar aqui sozinho. Ué? Vem comigo então. Vai ser do balacobaco. Ha! Sei. Aê! Bingo! O personagem é muito bom e interessante, mas a visão que eu tenho dele para o meu rewriting é um pouco diferente. Eu quero tirar um pouco do protagonismo dele e fazer ele um personagem mais quieto, porque essa foi a primeira impressão que eu tinha dele na série. Ele, na minha versão, seria mais reservado e falaria bem raramente, similar como ocorre com Big Mac em My Little Pony, com ele sendo o mais forte do grupo e muitas vezes a voz da razão. Uma coisa que eu queria adicionar para a personalidade dele seria trocar a habilidade de música que ele tem pela habilidade dele ser um bom estilista, porque na minha versão ele mora sozinho com a avó dele, que tem uma loja de roupas, e ele ajuda a cuidar e produzir diferentes tipos de coisas. Eu acho legal adicionar essa característica para um dos personagens do grupo, porque assim isso permite em diferentes ocasiões eles poderem usar outfits diferentes dependendo da música, o que dá para explorar diferentes cenas legais. Eu mudei o instrumento que ele toca para a bateria, para assumir um oposto do Bob, e também porque é um instrumento que combina melhor com essa nova personalidade dele, que procura ficar mais no fundo, despercebida. James é um personagem com um conceito bem legal. Eu gosto muito que ele foi introduzido só mais tarde na banda, o que deu mais tempo para nós conhecermos os demais personagens primeiro. A ideia dele ser o filho do antagonista da série é interessante porque move a trama e também ajuda na redenção do personagem. Uma das coisas que eu mais gosto dele é o fato dele ter sido traumatizado pelo pai para ter medo dos humanos. É uma pena que ele perde rapidinho o medo do Heitor, mas talvez na terceira temporada nós possamos ver mais desse lado paranoico e traumatizado dele, já que eles vão estar na superfície. Apesar de eu gostar da versão dele na série, no meu rewriting eu vou mudar bastante ele, principalmente na aparência, porque não cola pra mim esse reptiliano humanoide com esses espinhos na cabeça. Eu sei que eles são pra simbolizar um corte de cabelo punk, um moicano, mas pra mim é só estranho demais. Tipo, como é que ele dorme à noite? Outra coisa que eu queria mudar é deixar ele mais reptiliano, porque ele é humano demais na série. Na minha versão, o James também entra na banda só mais tarde, mas não seria como no original que a banda foi atrás dele. Muito pelo contrário, o James imploraria para entrar na banda. Nessa minha versão, o James seria mais um bad boy, que paga de rebelde, delinquente, mas na realidade não é nada disso. Ele só tenta manter esse título para fazer parte da banda dos Lagartos do Ataque 51, que é uma referência à antiga banda do James na série original. Mas, na real, ele é um desastrado, carente, que é manipulado e destratado pela gangue.
gangue. Tudo muda na história quando a gangue do Ataque 51 manda ele sabotar a banda dos Undergrounds, onde ele é pego em flagrante e não consegue fazer a sabotagem, o que faz ele ser expulso da gangue Ataque 51, o que deixa ele arrasado e sozinho. E ele vai pedir desculpas para nossa banda, que obviamente perdoa ele e trata ele bem, o que faz ele quebrar e implorar para fazer parte do grupo. Eu imagino que seria muito engraçado uma personalidade assim, que é bem inspirada no Sr. Pentious de Hazbin Hotel. O jeito dele falar como uma cobra seria algo legal, e a vulnerabilidade emocional dele são características que eu colocaria na minha versão do James. Mais uma coisa do design do James é que na minha versão eu me inspirei nas serpentes da cultura mesoamericana, mais precisamente no Quetzalcoatlus, a serpente emplumada. Por isso ele tem penas na cabeça e na cauda. Assim eu consigo replicar aquele moicano dele de um jeito mais legal a meu gosto. E na minha versão, o James viraria o baixista da banda, que nesse caso ele nunca teria tocado um baixo na vida, mas aprenderia a tocar rapidinho. Que seria um traço de habilidade que eu quero dar pra ele, dele ser bem habilidoso quando ele tem confiança em si mesmo, o que é bem raro. Um bônus do personagem, eu também mudaria o pai do James. Eu manteria ele, mas mudaria ele em várias coisas também, especialmente o design dele. Porque se vocês assistiram a série, vocês vão entender do que eu tô falando. É você, Satanás? Desculpa, mas eu não compro que eles são parentes. Na minha versão, o pai do James continuaria tendo esse aspecto intimidador de demônio, mas ele seria uma cobra também. Eu gostaria que o subterrâneo tivesse vários Unders-cobras, tipo o povo Serpentine de Lego Ninjago, onde tem vários personagens cobras. Outra coisa que eu faria com o pai do James seria reescrever a relação deles. Eu escreveria mais uma relação de ser distante, pai distante do filho, e por isso o James seria tão carente. E seria bem interessante de ver ele tentando se reconectar com o filho mais pra frente na série, principalmente porque ele é o antagonista da história. E eu gostaria de ver muito esse lado de um personagem antagonista tendo uma mudança mais dramática pra um lado mais humano. Agora falando da história, vamos estabelecer o lugar, o underground, o subsolo. O que ele é? Bom, ele seria uma espécie de dimensão separada da Terra. Ele seria uma dimensão composta de cavernas infinitas, sem superfície. Tipo como teoricamente é o Nether no Minecraft. Mas seria uma espécie de limbo. Uma dimensão que originalmente era vazia, apenas com cavernas. Até que um dia, uma raça vindo de um outro mundo conseguiu quebrar a barreira entre mundos e foi parar no Underground. A cultura desse povo era nobre e era fortemente regida pela música. E foi com a música que eles obtiveram a habilidade de viajar entre mundos. Só que o Underground não é bem um mundo, ele é o mundo entre mundos. Como acontece em Nárnia, no livro O Sobrinho do Mago, onde para viajar entre dimensões você precisa ir para o Bosque Entre Mundos primeiro. Uma dimensão composta por uma floresta com infinitos lagos e poças, onde cada lago é uma passagem para outro mundo. Por meio da magia ancestral envolvendo a música, esse povo abriu a passagem para vários outros mundos, onde várias raças de dimensões diferentes se conheceram e coabitaram. E Underground, por um longo reinado, foi povoado por seres de vários mundos que viajavam e exploravam dimensões. Isso durou por centenas de anos, até o dia que o silêncio tomou conta do Underground. Por uma razão desconhecida, ninguém mais conseguiria abrir passagens entre mundos. O Underground entrou em desespero. Milhares de famílias e povos foram separados, e durante centenas de anos, estudiosos tentaram descobrir e reviver a arte de quebrar barreiras dimensionais por meio da música, mas todas as tentativas ao longo dos anos falharam, e os habitantes do Underground se tornaram prisioneiros. Durante o período de desespero, uma esperança surgiu. Em meio aos ecos das cavernas infinitas do Underground, conta-se uma profecia que um dia um Under descendente dos colonos originais nasceria e se levantaria no subsolo e quebraria o silêncio do Underground, libertando todo o povo por meio da música e restaurando os dias de glória.
Mas os anos se passaram, e durante séculos os habitantes do Underground foram se esquecendo de seus mundos natais e aos poucos reconstruíram sua civilização troglodita. Muitas coisas foram esquecidas do passado, mas uma coisa que o Underground sempre procurou valorizar durante seus milênios de existência foi a música, músicas de tradições e de promessas. Bom, esse é o lore da minha versão, bem complexa e obviamente não seria contada de cara na minha versão da série. Tudo seria informações que seriam aos poucos introduzidas no background. Mas, com esse lore que eu acabei de explicar, podemos ter noção de como o Underground é e por que ele é um mundo cheio de monstros que vivem em cavernas. Eu também reexplorei a ideia da profecia, criando um mistério de quem é o Under que abrirá os mundos. Outra coisa que eu quero mencionar é que eu imagino essa sociedade do Underground sendo bem parecida com a sociedade que temos nas Crônicas do Subterrâneo, Chronicles of the Underland, ou Gregor, ou Upperlander. Voltando a contar a história do desenho, nós temos a banda Underground, um trio formado por Bob, Layla e Lud, uma pequena banda de amigos que tem o desejo de fazer música. E em um dia nas ruínas, em uma colina afastada da cidade, eles ensaiavam cantando em harmonia, como uma banda, um time, apenas por brincadeira. Tudo ia bem, até uma luz sobre eles se acender, acompanhada de gritos. Em meio deles, caiu algo, ou alguém. O nosso protagonista, Heitor, que fica confuso ao ver esses monstros na frente dele. Mas ele acha que é tudo pegadinha de Silvio Santos e que tá no Câmeras Escondidas, até cair na ficha que ele foi parar realmente em outro mundo. Daí pra frente é patati patatá. Uma história do Heitor criando amizade com os membros da banda, aprendendo sobre esse mundo e procurando um jeito de voltar pra casa. Eu poderia entrar em maior detalhes, mas isso tudo é muito longo para esse vídeo e eu também quero ter sanidade para terminar esse vídeo sem precisar descrever 3 temporadas de uma série. Então vou resumir a história e contar o final. Na primeira temporada, Heitor vai sem explicação em outra dimensão cavernosa, onde faz amizade com amigos estranhos. Nesse meio tempo, somos introduzidos a esse mundo e a sua cultura e temos uma exploração da relação de amizade entre os membros da banda, que juntos começam a tocar e ficam famosos no final da primeira temporada. Na segunda temporada, a banda foi convidada para tocar em um tour world e temos uma exploração do mundo e vemos mais sobre o passado do Underground. Durante esse meio tempo, coisas estranhas começam a acontecer durante os shows. Pessoas desaparecem, outras aparecem do nada. A banda é stalkeada por uma organização secreta chamada Cavaleiros da Paz. No final, a última parada é o Palácio da Família Real, onde no meio da apresentação a banda é atacada pelos Cavaleiros da Paz, o que faz todos se assustarem e alguns membros da banda se ferem, o que assusta Layla e faz ela dar um grito de terror enquanto a música acontece. E nessa energia, uma luz tremenda aparece e ofusca tudo. E a banda e outros Unders e Cavaleiros da Paz aparecem em um lugar estranho, onde eles se perguntam onde estão. E Heitor apenas responde: no meu mundo. Na terceira temporada, Heitor e a banda estão na Terra. Heitor tem um mau tempo de se explicar para sua família e amigos onde ele esteve nesses últimos meses. E ele dá refúgio para a banda e os outros Unders, enquanto precisam tomar cuidado com os ataques dos Cavaleiros da Paz, ainda mantendo tudo discreto na sociedade, procurando entender o que aconteceu no show do Palácio. Estudando mais em artefatos antigos de museus na Terra, e interrogando Cavaleiros da Paz que eles capturaram, a banda aprende sobre a história do Underground, todo aquele lore que eu joguei lá mais pra frente, e descobre que quem causou o silêncio que separou os mundos foram os próprios Cavaleiros da Paz, por alguma filosofia ou ideologia de pureza ou coisa assim que eu teria que me aprofundar mais para conseguir justificar. A questão é, eles são os responsáveis por causar o silêncio no Underground, e eles atacaram a banda porque descobriram que o Under capaz de abrir barreiras entre mundos da profecia é a Layla. Por isso as coisas estranhas aconteceram durante os shows, e por isso o Heitor foi parar o Underground. Layla, que teria um arco vencendo sua timidez e descobrindo melhor a sua voz na primeira e segunda temporada, descobriria que ela é um descendente dos originais Undergrounds, os primeiros que descobriram o subterrâneo, e por uma habilidade herdada em seu sangue, ela é a única capaz de abrir portais. Ou seja, ela estava abrindo portais durante os shows, mesmo sem saber. Foi por isso que o Heitor foi para o Underground. Aquele dia de ensaio foi um dos primeiros dias que ela conseguiu potência para abrir portais entre dimensões, mesmo sem saber. Foi porque foi um dos primeiros momentos que ela cantou com coração.
Foi assim que ela abriu o primeiro portal. Daí pra frente, ela tem um preparo para mandar todo mundo de volta para o Underground, onde Layla aprende a usar melhor seus poderes. Quando eles voltam, eles têm uma épica batalha com os Cavaleiros da Paz, que a esse ponto assumiram o controle do Underground, descoroando a família real, e no final, eles vencem com muito esforço os vilões de centenas de anos com o poder da música e o poder da amizade. No fim, Layla é coroada como uma princesa do Underground, e se inicia uma nova era de música, onde o silêncio do Underground foi quebrado, e os cidadãos do Underground estão redescobrindo seus mundos natais, que eles apenas ouviram em histórias de seus antepassados. Layla, agora como a princesa do Underground, tem muitas responsabilidades, e com a ajuda da banda, está descobrindo como usar seus poderes para descobrir os mundos dos povos do Underground. Apesar de ambos os membros da banda amarem ficar juntos nessa jornada, Layla sabe que Heitor sente falta de sua família e merece voltar para casa, porque ele admite ter saudade. Então, a banda organiza uma cerimônia e eles se preparam para se despedirem de Heitor, mas prometem que visitarão em breve. E quem sabe quando Heitor for mais velho, ele venha morar permanentemente no Underground. Durante a cerimônia de despedida, depois de Heitor se despedir de Bob, Lud, James e Layla, ele vai lentamente caminhando para o portal, mas para no meio do caminho, e com um sorriso no rosto, volta correndo, onde, com um beijo, dá o último adeus para Layla e corre para o portal. Layla, que nunca entendeu nada, começou a entrar em um momento de choque, se dando conta das tantas vezes que Heitor flertou com ela. E Layla quase explode de tanto ficar corada, enquanto o resto dos garotos comemoram a vitória de Heitor. Essa cena é baseada no final de Pokémon XYZ, com o tão esperado beijo da Serena no Ash. Depois disso, nos é mostrada uma montagem da vida do Heitor voltando para casa e a banda assumindo conta do Underground, com eles crescendo e vivendo experiências das suas vidas. Até o dia onde Heitor, já adulto, caminha com uma mala na mão e pula no mesmo bueiro do começo da série, onde atravessa o portal e cai de volta no Underground e se reencontra com versões adultas dos membros da banda. Undergrounds. Fim. Bom, isso foi eu contando a minha reimaginação do game Underground. Foi bem legal colocar pra fora essa reimaginação. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da história? Especialmente, gostaram dos designs que eu fiz? Comentem aqui, deixem suas críticas e observações nos comentários, se vocês tiverem alguma. Obrigado por terem assistido até aqui e nos vemos em breve. Tchau!